Bom dia, sétimo ano de ética. Vamos mais uma videoaula? Hoje está muito interessante, né? Hoje nós estamos falando do trabalho. Olha só que interessante, trabalho, né? Algumas pessoas têm a tendência natural de viver para trabalhar. Tem pessoas que odeiam trabalhar. É complicado isso, né? É muito complicado. Mas é uma coisa de suma importância na vida do ser humano, porque o trabalho é uma conquista, né? Você é um profissional, você se torna um profissional e começa a trabalhar para você ganhar o seu dinheiro e conquistar a vida, conquistar o mundo, fazer suas viagens, ter os seus patrimônios como casa, seus carros, né? Adquirir família. Isso tudo é de suma importância na vida do ser humano. O trabalho dignifica, né? O trabalho transforma as pessoas. Aí eu coloquei assim, ética, o trabalho. O labor é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano. Ou seja, processo biológico que você vai adquirir com o tempo, massa muscular, conceito que transforma, a vida do ser humano. Uma pessoa que é um estivador, aquele rapaz, aquela pessoa que carrega peso dos contêineres quando chega nos portos, né? Uma criança pode carregar um peso de 70, 80 quilos nas costas? Não. Então, é um fator biológico, porque por mais que essa criança queira, ela não tem a formação física, fisiológica e biológica para carregar certo tipo de peso. Ela com certeza não aguentará. Então, é uma forma biológica do corpo. Você vai amadurecendo, maturando, né, com o tempo para que você possa fazer algumas coisas. Mas tem outras pessoas que não carregam peso, que consertam a geladeira, a máquina de lavar. Tem pessoas que são advogados, ou seja, trabalham com um critério de raciocínio, com pesquisas. Pessoas que são professores, que adquirem experiência e conhecimento para poder transmitir para as pessoas. O que é mais importante, um professor, ele transmite todas as questões de física, química, biologia, matemática, história, vários conceitos. Sem o professor, a pessoa é um analfabeto, ou seja, não sabe escrever, não sabe escrever e nem ler. Ela tem uma certa dificuldade de aprender. Não que ela não aprenda a fazer as coisas, porque a prática vai mostrar a ela como se faz. Mas se ela tiver alguma outra dificuldade que dentro do conceito dela ela vai querer buscar, ela não vai conseguir. Por causa de quê? Porque ela não tem, ela não sabe ler nem escrever, ela vai ter que pedir o auxílio de alguma pessoa para que leia, para que ela possa compreender. Aí, cujos crescimentos espontâneos do metabolismo e eventual declínio têm a ver com as necessidades vitais produzidas e introduzidas pelo labor no processo da vida. O texto fala muito bem, crescimento espontâneo, vocês vão crescendo, amadurecendo, né? Fisiologicamente, e aí vocês vão adquirindo alguns conceitos, né? E algumas profissões. Mas chega a um ponto quando ele fala assim, eventual declínio, que algumas pessoas adoecem, né? Seja ela nova ou pessoa mais velha, elas adoecem e não pode fazer certos tipos de trabalho, como por exemplo, uma dona de casa, uma mãe, uma tia, uma avó, muitas das vezes ela não consegue mais se abaixar porque tem algum problema de coluna, então ela tem um declínio do metabolismo, então ela não pode fazer certos tipos de coisa. Então ele fala assim, a condição humana do labor é a própria vida. Ou seja, você tem que aprender na condição humana o que você pode ou o que você não pode fazer, o que você deve ou o que não deve saber. Quando a gente fala em labor, gente, olha só, labor é trabalho, tarefa árdua, demorada. Se você ficar muito tempo fazendo alguma coisa, como por exemplo, eu trabalho uma média de 11 horas por dia, eu chego muito cansado em casa porque eu dou aula em pé, então eu tenho muitas das vezes minhas cordas vocais, elas ficam
inflamadas porque eu tenho que falar muito alto, porque às vezes eu pego uma turma que não para de falar, né? Não tem ética e não tem respeito pelo professor, e a gente tem que de vez em quando falar mais alto para que eles possam abaixar o tom de voz e a gente consiga dar aula corretamente. Então às vezes você vem com as cordas vocais e com o corpo físico cansado chegando em casa depois de 11 horas de trabalho de segunda a sábado. É complicado, né? É muito complicado. Aí diz assim: vamos dialogar. O texto fala: certamente você ainda não trabalha, apenas se dedica aos estudos. Mas muitas pessoas à sua volta trabalham, como o professor que está na sala de aula. Em alguns na sala e alguns de seus familiares. O trabalho é um aspecto importante da nossa vida. É por isso que devemos estar atentos às questões a ele relacionadas, pois elas afetam a todos nós. Neste capítulo, veremos, por exemplo, que não foi sempre que a mulher trabalhou em tantas áreas como atualmente e que ainda hoje existe exploração do trabalho entre mulheres, crianças e pessoas desfavorecidas economicamente. Mais adiante, nós vamos, nas páginas posteriores a essa, nós vamos falar sobre a mulher no mercado de trabalho. A mulher ela começou no mercado de trabalho, tá? Vou dar uma introdução, exatamente no processo da primeira Revolução Industrial, né? Lá pelo século XVIII. A quantidade de pessoas, né, viviam no campo, quase que no mundo inteiro. Viviam, obviamente, da lavoura, né, das plantações e de alguma pecuária, né, uma pecuária ou a criação de gado, ou a criação de vaca leiteira, ou de lã, ou de frango. Era praticamente uma subsistência. Se plantava e se tinha criação de animais para subsistência, para elas poderem consumir, a família consumir. E existia as cidades, mas não era tão grande quanto são hoje em dia, né? Essas metrópoles, grandes megalópolis, eram lugares, cidades pequenas. Mas houve a necessidade, devido à primeira Revolução Industrial, do consumo, né? As indústrias começaram a produzir em massa para outros países, para outros lugares do mundo. E isso fez com que o mercado de trabalho fosse mais abrangente. Nesse período, as mulheres que eram donas de casa, que auxiliavam seus maridos na lavoura ou na pecuária, migraram para o grande centro. E chegou nesses grandes centros, elas viram a necessidade, porque no interior, né, naquela parte agrária, eles tinham a sua casa, mas quando migraram para o centro, para os grandes centros urbanos, elas tiveram que alugar alguns lugares, mesmo, né, que fossem em lugares humildes, né, mas eles tinham que alugar para ter a moradia, eles não iam ficar desabrigados pelo meio da rua. Os maridos foram trabalhar nas suas fábricas, né, nas fábricas que existiam dentro do grande centro. E houve a necessidade de alguns detalhes, como por exemplo, era muito forte a parte têxtil, né, que foi a que impulsionou, que foi a mola propulsora, né, da primeira Revolução Industrial, né, a fazer o tecido, que antes era com tear manuais, né? As mulheres teciam os seus fios, né, as suas roupas com as lãs, né, dos carneiros da ovelha, mas em teares manuais. Eram máquinas manuais para poder fazer com que o fio fosse trançado. E com o tempo, né, com a primeira Revolução Industrial e com a revolução das máquinas, né, das máquinas a vapor, as invenções de maquinários de grande porte, tiveram que algumas pessoas trabalharem para poder fazer a manutenção da máquina e alimentar a máquina com os fios.
E algumas mulheres saíram do campo, vieram para a cidade e foram trabalhar nesse tipo de coisa, de dobrar roupa, de guardar roupa, de encaixar roupa, botar em sacos para que fossem para o mercado para serem vendidos. E com isso começou esse planejamento da mulher sair do leito familiar, deixar de cuidar dos filhos durante o dia. Os filhos viviam em casa sozinhos e as mães tinham que ir trabalhar nas grandes indústrias. Muitas das vezes com seu marido trabalhando 11, 12, 13, 14, 16 horas por dia. Ou seja, muitas das vezes nessas fábricas, quando não tinham pessoas para olhar as crianças, as próprias crianças trabalhavam nas fábricas junto dos seus pais. Ou seja, já era um trabalho árduo, era um fardo muito pesado para algumas crianças de uma certa faixa etária. Elas não tiveram o momento de viver a infância delas, de brincar, de aprender, a ter lazer, como a gente sempre fala. Elas tiveram que muito cedo ir trabalhar e adquiriram algumas doenças dentro das fábricas, porque a poeira da lã, o tingimento da tinta, muitas das vezes com corantes, isso fez com que algumas crianças já crescessem com alguns problemas respiratórios, problemas de intestino, né? Por inalação de produtos tóxicos, o vapor da fumaça, a queima de carvão. Algumas máquinas eram com carvão vegetal e outras com carvão mineral. E aquela fumaça sendo inalada durante 12, 13, 14 horas por dia fez com que essas crianças crescessem com problemas respiratórios, e algumas delas, depois que casavam, os seus filhos nasciam com problema respiratório ou até com deformações devido à inalação de alguns produtos tóxicos que naquele período não existia uma ciência, né? Alguém que inventasse um catalisador para catalisar aquela poeira e poder não fazer mal à saúde. Então isso foi todo um processo que houve. Enfim, eu estou dando uma introdução, mas na próxima semana a gente vai falar da cultura, né, do machismo, que os homens, os donos de casa não gostavam que as mulheres fossem trabalhar, tinha que cuidar, outros tinham a necessidade, então as mulheres iam trabalhar, né? Então houve todo esse processo. Então nós vamos parar por aí para que a gente possa na próxima semana dar continuidade. Eu gostaria que vocês lessem o texto da página 37, A Mulher no Mercado de Trabalho, para que a gente possa entender melhor sobre aquilo que eu estou falando, tá? Que o professor está falando. Gente, muito obrigado, fique com Deus, até a próxima. Só um minutinho, já volto. Então, vamos lá. Aqui no começo videoaula, 7º ano ética, semana de 9 de julho, tá? Ética no trabalho. Foi o texto que eu produzi para vocês e falando o que significa labor, trabalho, tarefa árdua, demorada, né? E o diálogo que a gente teve, que foi o texto da própria página, né? Em que fala dos estudos, das pessoas que voltam e trabalham, como o professor, como o Gari, várias outras pessoas que trabalham, né, sobre as suas faixas etárias, sobre as suas idades. Algumas profissões as pessoas não podem trabalhar mais, por isso que elas se aposentam por algum problema físico, ou uma criança não pode trabalhar carregando peso, ou seja, a criança nem pelo nosso estatuto pode trabalhar, né? Só a partir de uma certa idade, depois que faz seus 16 anos, que ela começa a trabalhar, e mesmo assim com a carga horária reduzida, né? É só uma forma de aprender e a pessoa ter discernimento e ajudar e auxiliar a família em casa, né? E aqui eu coloquei para casa a leitura do texto A Mulher no Mercado de Trabalho, para que vocês possam ler. Então, gente, até a próxima semana. Fique com Deus e se cuidem, tá? Se cuidem para que a gente possa voltar o mais breve possível.